FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e esparsa. A temperatura máxima atinge os 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 35%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. E o Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, na Bahia, Exército corta luz, água e comida de grevistas. Folha de São Paulo, PMs em greve na Bahia combinaram atos de vandalismo. O estado de São Paulo cresce cerco do Exército a policiais em greve na Bahia. Correio Brasiliense, 7 sequestros em apenas 25 horas. Os casos ocorreram entre terça-feira e ontem à tarde. Valor econômico, o PT cede um espaço inédito na disputa direta por capitais. Estado de Minas, na mira do mosquito. Belo Horizonte tem 3,1% dos imóveis infestados pelos Aedes aegypti, mais que o triplo do tolerável. Jornal do Comércio, Dilma aperta empreiteiras que trabalham na transposição do Rio São Francisco. Queremos resultados e isso será cobrado. 0 hora, frota cresce 10 vezes mais que a população. Brasil Econômico, enxurrada de 11 bilhões de dólares no ano leva Banco Central à operação engorda reserva. O Popular, abandono, piscina olímpica da dengue. Diário da Manhã, Ministério Público quer municipalizar Araújo Jorge. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás informou que 69% dos eleitores de Goiânia fizeram um recadastramento biométrico até agora. O prazo para o eleitor procurar um dos postos de atendimento termina em 1º de março. A capital tem 909.651 eleitores cadastrados. De acordo com o TRE, ainda faltam mais de 290 mil pessoas para se adequarem ao novo método de votação. Para efetuar o recadastramento, o eleitor deve apresentar em algum dos postos de atendimento o título de eleitor, identidade, CPF e comprovante de endereço. O governador se reúne com o Ministério Público para definir estratégias do programa Interação. Criado pelo Ministério Público Estadual, o programa Interação pretende unir órgãos de governo e sociedade para que o problema das drogas seja atacado em todas as suas esferas. Procurador-Geral de Justiça de Goiás, o promotor Benedito Torres falou sobre como funcionará, na prática, o novo programa. Nós vamos atacar em todas as áreas, essencialmente prevenção, levando a capacitação para profissionais e estudantes do estado inteiro. Na área da saúde também nós temos que recuperar essas pessoas que estão nessa situação. E também na repressão, atacar diretamente o tráfico de drogas. Então, se a gente tentar conseguir fechar todas essas situações, automaticamente, dia após dia, o resultado vai melhorar. Ao afirmar que todos os órgãos do Estado estarão empenhados, o governador Marconi Perillo se mostrou otimista com o projeto. Trabalho em 3 frentes. Frente voltada para prevenção às drogas, principalmente envolvendo educação, saúde, esportes.
uma frente voltada à recuperação de quem já está na dependência química de álcool e drogas e uma outra frente que é a frente da repressão. Nesse caso, a polícia de divisas, que começará a partir de agora a trabalhar, terá um papel importante. O mais importante de tudo é que as equipes que já estão trabalhando há alguns meses já estão completamente afinadas. Nós já temos diagnósticos e temos programas que serão desenvolvidos nessa parceria do governo do Estado com o Ministério Público Estadual. E acertamos já com o Dr. Benedito que no dia 5 de março, aqui na sede do Ministério Público, haverá o lançamento estadual desse programa, cuja iniciativa é do Ministério Público, mas que já está encampada pelo Executivo. Daqui para frente, todos nós vamos buscar ampliar esse programa para todos os municípios, envolvendo as prefeituras, mas envolvendo também outros segmentos organizados da sociedade, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, as igrejas e outras instituições que já trabalham nessa área de prevenção e de combate às drogas. A previsão do Ministério Público e do Governo de Goiás é que o Interação promova uma redução de pelo menos 30% nos crimes relacionados a drogas em todo o estado, já a partir dos próximos meses. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. Municípios querem a participação do Estado para a renovação da frota do transporte escolar. O transporte escolar é obrigatório. Muitos dos alunos hoje moram na zona rural, em alguns casos distantes dos centros urbanos, portanto distantes das escolas. Ele é feito pelas prefeituras com veículos próprios ou terceirizados. Até o ano que vem já existe previsão de que a frota deverá ser renovada, não permitindo ônibus e micro-ônibus com mais de 10 anos de uso e 8 anos para outros veículos. O presidente da Associação Goiana de Municípios, Márcio Cecílio, acha importante a renovação da frota, mas espera contar com a participação do Estado, já que muitos dos alunos transportados pelas prefeituras são de responsabilidade do Estado. Nós vamos reivindicar o governador, já pedimos audiência, para apresentar para ele a situação caótica que se encontra a frota de transporte escolar do Estado. A frota de transporte escolar do Estado ela é composta dos terceirizados, as cooperativas, os sindicatos, as empresas de transporte escolar e as próprias prefeituras com sua frota própria. Então nós queremos pedir que ele conceda um incentivo de isenção do imposto, de isenção do ICMS e mais algum tipo de incentivo, alguma contrapartida, para que nós possamos renovar essa frota, tanto dos terceirizados, das cooperativas, dos sindicatos e da frota própria das prefeituras, levando-se em conta que nós transportamos tanto os alunos da rede municipal quanto da rede estadual. Como as prefeituras sempre foram parceiras do Estado, o Estado sempre foi um parceiro das prefeituras, nós vemos a legalidade aí nessa nossa reivindicação e temos certeza que vamos poder contar com a sensibilidade do governador, uma vez que a educação é prioridade no Brasil todo. É importantíssima essa renovação, porque ela vai trazer conforto, segurança para os nossos alunos, vai trazer agilidade, maior aproveitamento do aluno na escola e o transportador vai poder oferecer um transporte de qualidade para a nossa comunidade escolar. No próximo dia 13, o Detran começa a vistoriar o transporte escolar, fiscalizando veículos e também motoristas. 5 equipes serão deslocadas para os municípios e a programação com datas dessa vistoria está disponível no site do Detran e da AGM. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o poder do Conselho Nacional de Justiça para afastar magistrados temporariamente antes da abertura de processos. A maioria dos ministros entendeu que o Conselho não poderia criar uma regra que não existe na lei orgânica da magistratura. A possibilidade de afastamento cautelar de juízes tinha sido incluída na resolução do CNJ, que regulamenta processos contra magistrados para evitar eventuais interferências em investigações. E oposição cobra de Dilma postura firme em relação à greve dos policiais. A onda de greves de policiais civis e militares que se espalha pelo Brasil e que atinge o ponto mais delicado com o movimento deflagrado na Bahia levou a oposição a cobrar nesta quarta-feira uma postura mais firme da presidente Dilma Rousseff em relação à crise na segurança pública. Para o líder do DEM na Câmara, ACM Neto, Dilma está desconectada da realidade e precisa urgentemente assumir o controle da situação. Não se ouviu uma palavra contundente da presidente Dilma sobre o problema da segurança pública.
Pública, que não é um problema de hoje, é um problema que vem se avolumando a cada dia, é uma pressão que só tende a crescer. E o governo federal precisa tratar isso como um problema de Estado, não é de partido político, não é de disputa ideológica, é um problema de Estado, de preferência, abrindo interlocução com os governadores, com as autoridades locais e evitando que barbaridades como as que estão acontecendo em Salvador se repitam pelo resto do Brasil. Em visita ao município de Floresta, em Pernambuco, onde inspecionou trechos das obras de transposição do Rio São Francisco, a presidente Dilma Rousseff se negou a responder à pergunta de uma jornalista sobre a crise na segurança pública na Bahia. Minha querida, eu te disse que eu não ia fazer nenhum comentário fora. Sabe o que é? Vocês vão entender o meu ponto de vista. Eu venho lá de Brasília, eu não vim aqui fazer nenhuma cerimônia, vim trabalhar. Se eu desviar disso, eu perco o sentido dessa viagem. Em nota, o líder do PSDB na Câmara, deputado Bruno Araújo, afirmou que a visita da presidente da República às obras de transposição do São Francisco é apenas jogo de cena com mero interesse eleitoral. Com informações de Brasília, Apolos Neto. A viagem de deputados e senadores para a Bahia para acompanhar a greve dos policiais provocou protestos da oposição no plenário da Câmara nesta quarta-feira. A reclamação iniciada pelo líder do DEM, ACM Neto, é de que um avião da Força Aérea Brasileira foi usado para levar apenas congressistas da base governista. A ACM Neto reclamou que ninguém da oposição foi chamado e que uma comissão externa não foi criada na casa para a realização da viagem. O avião foi pedido pelo coordenador da bancada da Bahia, deputado Nelson Pellegrino, do PT. Tanto a ACM Neto quanto Pellegrino são pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. 7:12. CPI vai investigar violência contra a mulher. Mais uma vez a participação do repórter Apolos Neto. Foi instalada nesta quarta-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os casos de violência contra a mulher. Futura relatora da CPI, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que a criação da comissão não significa a falência da Lei Maria da Penha, mas uma tentativa do parlamento em entender os motivos da não aplicação do instrumento legal criado para proteger as mulheres. Muitos profissionais ainda, mas inclusive no Poder Judiciário, no Ministério Público, ainda não conseguiram assimilar a importância desta lei. Algumas pessoas têm questionado alguns artigos da lei, mas o que nós queremos é identificar quais são as dificuldades na execução dela. Ana Rita ressalta que parte dos problemas da aplicação da Lei Maria da Penha se deve à cultura machista instalada nos órgãos de segurança. Ainda existe na nossa sociedade uma cultura machista muito forte. E esta cultura, ela repercute nas instituições públicas, nos espaços públicos de atendimento à mulher. Então, muitas vezes a mulher também não consegue o atendimento porque o cidadão que está ali para atendê-la, muitas vezes diz o seguinte: isso é briga entre marido e mulher, então vai para casa, daqui a pouco isso se resolve. A relatora da CPI da violência contra a mulher esclarece que o problema é grave e merece uma resposta à altura. As pesquisas mostram que a cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica no nosso país. É muito alto isso. Segundo o levantamento divulgado pela Secretaria de Política para as Mulheres, o Disque 180 registrou quase 2.000 ligações por dia em 2011. As denúncias de violência física contra mulheres corresponderam a 61,28% das 74.984 ligações feitas relacionadas à violência na Central de Atendimento à Mulher. O mais surpreendente nesse balanço é o número de ligações de mulheres em situação de cárcere privado, que chegaram a 343, quase uma por dia. A Central também recebeu relatos de violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial contra as mulheres. Agora são 7h15. Beneficiários do Bolsa Família precisam atualizar cadastro para manter o benefício. Os beneficiários do programa Bolsa Família devem atualizar os dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Caso essa alteração não seja feita, o auxílio será cancelado. Para atualização, basta procurar as prefeituras dos municípios até o dia 29 de fevereiro. Cerca de 729 mil famílias brasileiras estão com os recursos do Bolsa Família bloqueados. Mas após a atualização do cadastro, o valor poderá ser sacado normalmente.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ressalta que saber o perfil das famílias atendidas e acompanhar as mudanças periodicamente é importante para aprimorar o programa. O Bolsa Família atende 13 milhões de famílias, com renda de até R$ 140 mensais por pessoa. O valor do benefício varia entre R$ 32 e R$ 306. Para ter acesso é preciso ter os filhos matriculados em escolas, agenda de saúde em dia e atualizar os dados cadastrais a cada 2 anos. Beneficiário, procure imediatamente a Prefeitura Municipal para continuar a receber a bolsa. De Brasília, Larissa Souza. 7h16. O ministro da Fazenda Guido Mantega indicou o servidor público de carreira Francisco Franco para ocupar a presidência da Casa da Moeda. O decreto com a nomeação dele será publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União. Francisco Franco é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente ele é diretor na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O ex-presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci, foi demitido por suspeita de corrupção. E ontem a Comissão Mista de Orçamento do Congresso adiou a votação de um requerimento para convidar o ministro Guido Mantega a depor no Congresso. A sessão foi suspensa por falta de quórum e será retomada apenas na próxima terça-feira. Mantega deverá ser questionado sobre as denúncias na Casa da Moeda. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Pai e filha foram vítimas de uma saidinha de banco na tarde passada no setor oeste em Goiânia. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da tarde na Praça Tamandaré. De acordo com a Polícia Militar, um homem armado abordou as vítimas e roubou R$15 mil. Os dois haviam sacado R$10 mil em um banco e logo em seguida retiraram mais R$5 mil em outro, ambos ao redor da praça onde estacionaram o veículo. Ao voltar para o carro, um homem deu voz de assalto e levou a bolsa da menina com todo o dinheiro. O assaltante fugiu em uma moto. Ninguém ficou ferido. E um produtor rural da cidade de Damolândia levou 2 tiros por causa de uma dívida de R$30 mil. Parentes disseram aos policiais que o autor dos disparos é um agiota que emprestou dinheiro ao produtor. O produtor rural passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia. Mais um acidente no transporte coletivo. Uma mulher caiu ao descer de um ônibus dentro do terminal Jardim Novo Mundo na tarde de ontem. Ela acabou sendo pisoteada pelos outros passageiros. A mulher, que tem diabetes, passou mal quando foi embarcar para Bonfinópolis. Ela então foi empurrada por passageiros. A mulher foi medicada no Cais Amendoeiras. 7h19. O presidente da AMOB é convocado pelo Ministério Público para esclarecer suspeita de irregularidades. E daqui a pouco mais informações sobre essas irregularidades, sobre essas denúncias envolvendo o presidente da AMOB. Secretaria Municipal de Saúde vai assumir o Hospital Araújo Jorge. O Ministério Público acionou os dirigentes da Associação do Câncer. Ministério Público Estadual aciona dirigentes da Associação de Combate ao Câncer em Goiás e município vai assumir gestão do Hospital Araújo Jorge. Os promotores de justiça Marcos Ferreira e Renata Lacerda protocolaram ação civil pública contra os dirigentes Criseide Dourado, Antônio Ferreira, Clécio Carneiro, Amarildo Cunha, Hélio Ferreira e o ex-secretário de Saúde de Goiânia, Paulo Rassi. O promotor Marcos Ferreira explica a decisão. É uma ação civil pública de improbidade administrativa que pede a disponibilidade de bens, a devolução de erário público e o afastamento da diretoria e a assunção pelo município, isso como medida de emergência para a manutenção dos serviços prestados pelo Araújo Jorge. É uma imposição legal. A Constituição prevê que, em casos de necessidade, que é o caso, sem dúvida, né? Estamos falando de tratamento de câncer, o município pode e deve requisitar e assumir o serviço até que ele seja restabelecido da melhor forma possível. Marcos Ferreira fala ainda das irregularidades
cujos prejuízos apurados até o momento chegam a 900 mil. Bom, as irregularidades, os senhores viram, estão sob apuração, muitas já foram apuradas, elas embasam essa ação, muitas outras virão, né? E a gente se reserva de não detalhar muito, porque vários fatos ainda estão sob investigação, nós diríamos ainda que, ao que parece, é só a ponta do iceberg. Já a promotora Renata Lacerda destaca que as promotorias devem garantir os medicamentos que não ingressaram no Hospital Araújo Jorge. Diuturnamente, as promotorias de saúde aqui do Ministério Público elas são acionadas para conseguir, via mandado de segurança, esses medicamentos as investigações apontaram para fraudes, notas fiscais inidôneas e que medicamentos foram pagos com recursos públicos e não ingressaram no Hospital Araújo Jorge. Os responsáveis pelos eventuais crimes praticados responderão penalmente pelas práticas ilegais, sendo que 5 dos presos na terça-feira são réus na ação civil pública proposta. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Escolas goianas continuam funcionando apesar da greve. Mesmo com a greve decretada desde a última segunda-feira, escolas goianas continuam em pleno funcionamento. De acordo com um levantamento da Secretaria de Estado da Educação, 95% das escolas estaduais iniciaram a semana com aulas. Esse é o caso do Colégio Estadual Parque Amazonas. A diretora Francisca Araújo explicou o porquê os professores ainda não aderiram à greve. Os professores, eles estão dizendo que não aderem à greve ainda, né? Pode ser que futuramente eles entrem para esta greve, mas porque eles estão decepcionados com todas as vezes que a categoria entra em greve, aí começa aquelas ameaças, corta ponto, volta para a sala de aula. Então os professores terminam voltando sem nenhuma adesão, não se cotizam, não é uma ação coesa. Então os professores aqui acham isso, que retorna sem resultado e com o prejuízo da evasão do aluno e mais a reposição. O subsecretário de Educação de Goiânia, Marcelo Ferreira, fez uma avaliação das negociações que estão sendo realizadas com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Olha, a Secretaria, através do secretário, abriu um canal de negociação junto ao sindicato e nós acreditamos que esse canal aberto vai gerar o fim da greve. O sindicato apresentou a reivindicação, o secretário colocou a situação, a realidade da Secretaria e do Estado e coube ao sindicato agora fazer uma avaliação. Para finalizar, Ferreira também deixou um recado para os professores. Eu gostaria de deixar claro, a categoria é que todos os avanços que nós tivemos na educação ao longo desses 20 anos, eles ocorreram sobre a liderança do nosso governador Marconi Perillo. Então nós acreditamos que virão grandes avanços ainda e que a categoria precisa ter um pouco de paciência e aguardar, porque a educação vai ser a grande força desse governo. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Semar divulga balanço da Operação Vila Boa, que combate o desmatamento na cidade de Goiás. A Operação Vila Boa durou 4 dias e constatou diversas irregularidades em propriedades rurais na cidade de Goiás. Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos abordaram os donos com o histórico de desmatamento de cada propriedade. Esses dados foram levantados previamente com imagens de satélites pela Coordenação de Geoprocessamento da Semar. A superintendente de fiscalização da Semar, Gabriela Deval Borges, fez um balanço da operação. Nós aplicamos R$850 mil em multa, nós apreendemos um trator de esteira, um caminhão S4000, 6 motosserras, porque nós verificamos que teve uma propriedade que, além de ter desmatado a reserva legal dela, ela ainda tinha uma carvoaria legal funcionando dentro da fazenda. Então, você vê que o clima ambiental foi grande. Nós apreendemos 73 lascas de angico e aroeira, 50 esticadores de angico e aroeira, 100 tábuas usadas em curral, e foi identificado em torno de 170 hectares de áreas desmatadas. A fiscalização da Semar estabeleceu 4 pilares de combate para o ano de 2012. A pesca predatória, mineração irregular, recursos hídricos e desmatamento.
Todos os processos serão agora repassados ao Ministério Público Estadual. Gabriela Borges acredita que a área desmatada afeta diretamente as enchentes que têm acontecido na cidade de Goiás. Uma das coisas que nos fez eleger Goiás Velho é exatamente isso, porque quando você desmata, você faz com que a tromba d'água chegue, ela seja forte a chegar na bacia do Rio Vermelho, você pode causar erosão, o desmatamento realmente pode ser um dos problemas que Goiás Velho enfrenta hoje nessa questão dos enchentes. Então, o nosso papel enquanto meio ambiente é proteger tanto a questão do desmatamento quanto a bacia do Rio Vermelho. Mais 3 operações do mesmo porte estão em fase de preparação pela SEMAR. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Polícia realiza operação para identificar oficinas que utilizam peças de carro roubadas. Delegacia especializada em repressão a furtos e roubos de veículos automotores realizou ontem a Operação Martelo. O objetivo era verificar oficinas de lanternagem que vêm trabalhando com peças furtadas na montagem de carros. 17 estabelecimentos foram vistoriados durante a operação. O delegado Edson Carneiro explicou como as oficinas foram escolhidas. Essas 17 lojas foi um primeiro levantamento que foi feito, porque essas são as oficinas e lanternários que estão próximas aos leilões. Nós verificamos que a maioria dos guinchos tiram direto do leilão e já levam direto para essas oficinas. Então o primeiro início que nós demos foi nessas oficinas que estão próximas aos leilões. Para quê? Para poder verificar se algum carro que está ali montado ainda está com peça já furtada ou roubada ou adulterada. Delegado Carneiro também esclareceu que ninguém foi preso durante a operação, mas um veículo foi apreendido. Em nenhuma dessas oficinas foi encontrada uma caminhonete S10 que estava com 3 numerações diferentes de chassis em cada vidro do veículo. Cada vidro tinha uma numeração de chassi, foi trazida para aqui, está sendo periciada agora à tarde. E, pelo que consta inicialmente ali com o perito, ela foi remontada, ou seja, usado peças de outros veículos em cima de um outro chassi. Nessas oficinas não foi encontrada alguma peça roubada. Encontrou-se essa caminhonete que havia uma suspeita e precisava de ser periciada. Só depois da perícia que o perito dizer para nós se ela tem algum produto de furto ou roubo, é que a gente pode instaurar um inquérito policial. Antes disso não pode ser feito nada. Para finalizar, o delegado destacou que a operação vai continuar realizando a vistoria dos estabelecimentos goianienses. Nós vamos fazer aleatoriamente. Toda semana nós vamos juntar as equipes e vamos num setor fazendo em outras oficinas. Para quê? Para mostrar a presença da Polícia Civil da furto e roubo de veículo, para poder dar uma moralizada na coisa. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A falta de itens obrigatórios para a segurança no trabalho pode ter sido a principal causa da morte do operário Rui Barbosa da Silva, de 47 anos, que participava da construção do fosso do elevador de um edifício em construção no Jardim Goiás, em Goiânia, ontem pela manhã. De acordo com atendentes do SAMU, a vítima estava sem capacete e sem cinto quando o atenderam. Rui estava no elevador da obra fazendo uma perfuração na parede para colocar uma viga quando se desequilibrou e caiu. Durante a queda de 33 metros de altura, ele ainda teria tentado se agarrar aos fios de alta tensão, sem sucesso. A empresa responsável pela construção do prédio não quis se pronunciar sobre o acidente. A GEAB entrega mais de 300 casas para ex-ocupantes do Parque Oeste Industrial. A Agência Goiana de Habitação divulga lista com os nomes dos beneficiados com as unidades habitacionais do 9º e último módulo do Residencial Real Conquista. Os contemplados devem se apresentar nesta quinta-feira no Colégio Santa Clara, em Campinas. O presidente da AGEAB, Marcos Abrão Roriz, fala quem são os contemplados e como eles foram escolhidos. As famílias selecionadas para esse módulo 9 do Residencial Real Conquistas são famílias que eram da ocupação do Parque Oeste Industrial. Então a AGEAB, com essas 395 famílias ou casas que serão entregues até o final de 2002, nós totalizamos 2.400 casas somente no Real Conquista aqui em Goiânia. O presidente da AGEAB fala ainda quais são os procedimentos daqui para frente e sobre desistência, se houver. Olha, os procedimentos que nós estamos adotando é ampliar ainda mais a quantidade de casas entregues em outros conjuntos habitacionais, como João Paulo II, que nós também já estamos em fase de construção do conjunto, e ampliar os outros conjuntos habitacionais na Grande Goiânia, como Vera Cruz
e nas demais cidades do interior. Quando houver alguma desistência, a gente substitui pelas famílias cadastradas que contêm a maior pontuação social. O que quer dizer essa pontuação? Quer dizer que é aquela família que mais precisa do benefício da casa própria, ou seja, a família mais carente. A lista dos contemplados do Residencial Real Conquista está no site ageab.go.gov.br. A AGEAB está cadastrando também 990 famílias em Trindade, a partir de hoje e nos próximos 30 dias. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Presidente da AMOB é convocado pelo Ministério Público para esclarecer suspeita de irregularidades e não comparece. Esperada durante toda a manhã na sede do Ministério Público, a visita do presidente da Agência Municipal de Obras, Irã Saraiva Júnior, acabou não acontecendo. Ele foi convidado a dar esclarecimentos sobre o contrato de 18 milhões de reais por ano entre a Prefeitura de Goiânia e a Ecotec, empresa contratada para fazer o serviço de tapa-buracos na capital. Segundo o promotor Fernando Krebs, existem suspeitas de irregularidades. Os problemas que nós constatamos na planilha é que para cada caminhão há a exigência de um engenheiro, com salário de R$ 9.300. Eu acredito que inclusive seja bem superior ao piso do Sindicato dos Engenheiros. Se exige também um mecânico com salário de R$ 2.500, se exige também um atendente de call center, se exige também equipamentos de call center, GPS com valor lá de R$ 4.500, que seria também um valor muito acima do serviço para localizar e mapear onde está esse caminhão. Portanto, nós temos esses indícios, além do fato de se dizer que o serviço da Prefeitura seria caro, porque gastaria cerca de 20 picaretas por mês. Eu duvido que um caminhão desse vá consumir, vá pôr fora e comprar todos os meses 20 picaretas, entre outros equipamentos. Então há indícios que já estão sob análise da perícia de engenharia do Ministério Público. Nós vamos produzir uma perícia através da nossa engenharia para verificar se esses dados são verdadeiros ou se são dados falsos, fraudulentos. O promotor considera o valor do contrato abusivo e alega que o dinheiro deveria ser investido na reconstrução do asfalto. Tapa-buraco é, na verdade, uma solução paliativa, ela não resolve o problema. O problema se resolve recapeando. E a malha viária de Goiânia está muito deteriorada, muito antiga, com muitos buracos, ela tem que ser recapeada. E nós não estamos vendo por parte da Prefeitura e da AMOB nenhum programa, nenhum projeto para recapear em grande quantidade, em grande escala, em grande extensão, a malha viária de Goiânia. A Agência Municipal de Obras já foi requisitada a apresentar documentos e Irã Saraiva Júnior tem até a semana que vem para comparecer ao Ministério Público. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Nossa produção entrou em contato com a AMOB, mas não obteve resposta até o momento. 7h33. IPEA divulga informações sobre a situação social de Goiás. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou ontem dados da série Situação Social referentes a Goiás. O estudo aborda áreas de interesse das políticas sociais, como previdência social, pobreza e desigualdade, saúde, educação e saneamento e habitação. O economista e técnico de planejamento do IPEA, André Calistri, explicou quais são os maiores desafios do Estado. O grande desafio de Goiás é aumentar sua cobertura previdenciária, especialmente no meio urbano. As taxas de cobertura previdenciária ainda são muito baixas. Outro desafio é diminuir a extrema pobreza, que caiu muito, está no nível baixo, e os dados têm mostrado nos outros estados que é mais difícil você reduzir a extrema pobreza baixa. As virtudes são a diminuição da extrema pobreza, caiu muito, especialmente no meio rural, o aumento da renda média per capita e a melhoria das condições de vida, tanto do ponto de vista demográfico quanto de acesso a serviços públicos, saúde, educação. Calistri também ressaltou os dados relativos à saúde e à educação. Na saúde, a taxa de mortalidade infantil, teve uma redução importante, mas ainda é alta, mas a do Brasil é alta de maneira geral. A esperança de vida aos 60 anos também aumentou, que isso mostra serviços públicos de amparo ao idoso. Mas o Goiás ainda é uma população muito jovem, então ela tem que estruturar o seu sistema público de saúde com base no atendimento típico de uma população ainda jovem, pré-natal, atendimento à mulher. Educação eu acho que Goiás ele tem um desafio, de ter sistemas educacionais próprios à pessoa que não necessariamente permanece na região por muito tempo. Então é uma questão aí que eu acho que é um apontamento que eu acho interessante, você desenvolver sistemas educacionais itinerantes. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35.
Secretaria de Assistência Social de Aparecida de Goiânia entrega kits esportivos a crianças do PET. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aparecida de Goiânia entrega hoje 1.500 kits de material esportivo para crianças do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Segundo a primeira-dama e titular da Secretaria, Carmen Silvia, a prática de esportes é fundamental no desenvolvimento dessas crianças, que muitas vezes passavam necessidades antes de serem atendidas pelo PET. Essas crianças muitas vezes não têm nem alimentação em casa, então o programa tem alimentação e o esporte, como todos nós sabemos, é saúde, é crescimento, é desenvolvimento, tanto na parte física quanto na intelectual. Então, é de grande importância para toda criança. As crianças atendidas pelo PET são encaminhadas pelos conselhos tutelares, Ministério Público e por familiares. Elas fazem aula de natação, futebol na Escolinha do Goiás e têm aulas de reforço escolar, dança, teatro e música. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A seguir, você confere tudo sobre a sexta rodada do Goianão, disputada ontem à noite com José Calazans. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE, de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. E também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Sem trabalhar à beira do campo desde que sofreu um acidente vascular cerebral em 28 de agosto, o técnico Ricardo Gomes ficou sem contrato com o Vasco em 31 de dezembro do ano passado. No entanto, o clube tem pronto um contrato para que Ricardo assine quando retornar, o que ainda não tem data para acontecer. 7h37. Realizada nesta quarta-feira a sexta rodada do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Goiano, na qual os times visitantes se deram bem, conquistando 3 vitórias nos 5 jogos. No entanto, o mandante Goiás continuou com 100% de aproveitamento. Em Anápolis, o Goianese venceu de virada na Polina por 2-1. Também por 2-1, o Morrinhos conquistou sua segunda vitória consecutiva, derrotando o Rio Verde dentro de Rio Verde. Em Aparecida de Goiânia, o Atlético aplicou a maior goleada do campeonato, fazendo 6-1 na Aparecidense, que na primeira rodada levou de 5-0 do Goiás. O Vila Nova foi a Itumbiara e ficou no empate em 0-0 com Itumbiara. No estádio Hélio Pinheiro, em Goiânia, o Goiás foi o único time mandante que venceu, 2-1 sobre o Craque. Foi a sexta vitória consecutiva, mantendo o aproveitamento de 100% e a vantagem de 6 pontos sobre o vice-líder, o Atlético. Na sétima rodada do primeiro turno, 2 atrações. Inicialmente no sábado, na abertura, dia 11 de fevereiro, o último clássico goianiense do primeiro turno, Vila Nova e Atlético, às 5 da tarde no Serra Dourada. E no domingo, dia 12, a expectativa do Goiás bater seu recorde na história do Goianão de 7 vitórias nos seus 7 jogos iniciais, ele que joga em Goianésia. 7h38. Na Copa Libertadores da América, o Vasco da Gama estreou com derrota sua participação no Grupo 5. O Vasco perdeu de 2-1 do Nacional do Uruguai no estádio de São Januário, depois de estar perdendo em grande parte do jogo por 2-0. 2 outros jogos foram disputados na noite desta quarta. O Cruz Azul do México bateu o Nacional do Paraguai em Assunção por 2-1 e pelo Grupo 3 em Santiago, a União Espanhola ganhou do Júnior da Colômbia de 2-0. Depois de passar pelo Once Caldas na pré-Libertadores, o Internacional estreia hoje na segunda fase contra o Juan Aurich do Peru no estádio Beira Rio pelo Grupo 1. Ainda hoje, pelo Grupo 2, jogam Emelec do Equador e Olímpia do Paraguai, Universidade de Chile e Bolívar no Grupo 3 e Liberdad do Paraguai e Aliança do Peru no Grupo 5. No Campeonato Carioca, a novidade desta noite fica por conta do Flamengo, que faz a estreia do técnico Joel Santana no comando do time que enfrenta o Madureira às 7h30 da noite no Engenhão. Ronaldinho Gaúcho, que era dúvida por causa de uma conjuntivite, está confirmado no time. O Santos foi notificado pela Receita Federal por apropriação indébita.
O clube é cobrado em R$8.400.000, valor referente ao recolhimento de impostos que deveria ter sido feito no período de 2007 a 2009, quando Marcelo Teixeira era o presidente. Os impostos, cerca de R$4 milhões, foram deduzidos dos funcionários, mas nunca foram entregues à Receita Federal. Ao valor foram somados multa de R$3 milhões e juros de R$1 milhão. O clube informou que pretende processar a antiga diretoria. Um problema quase que semelhante a esse está acontecendo em Sete Lagoas, a Arena do Jacaré, onde Atlético, América e Cruzeiro estão mandando seus jogos com as obras do Independência e do Mineirão para a Copa do Mundo 2014, teve seu estádio, a Arena do Jacaré, levada a leilão. Ninguém apresentou a sua proposta na próxima quarta-feira. E a Justiça, por causa dos débitos trabalhistas, os débitos com fornecedores, quando da construção do estádio, somam cerca de R$76 milhões, obrigando então o Democrata a desfazer de um de seus patrimônios. E para sorte do Clube Mineiro, o Democrata, que é dono da Arena do Jacaré em Sete Lagoas, tem um outro estádio que foi cedido pela Prefeitura e faz parte do seu patrimônio em regime de comodado. Às 7h41 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O governo de Goiás anuncia aumento salarial de 10% para os servidores efetivos até maio. Por determinação do governador Marco Perillo, o aumento salarial de 10% para os 82.350 servidores efetivos, ativos e inativos, valerá até maio, tendo como referência a data base de 2011-2012, a variação da inflação de 2010-2011. A notícia foi dada pelo secretário estadual de Gestão e Planejamento, José Pivec. O aumento salarial de 10% trará uma despesa anual de R$830 milhões. Todo mundo, ativo, inativo, todos os servidores do Estado terão um aumento de cerca de 10%. Eu estou falando cerca de 10% porque nós não sabemos exatamente o número exato da inflação até maio. Então nós estamos estimando em 6,5% que seja a inflação dos últimos 12 meses antecedendo a maio. Então nós já, a partir do mês de maio, todos os servidores terão, com o somatório do que se está dando agora no mês de fevereiro, mais a data base, chegar a esse montante de 10% de aumento salarial. Está sendo possível esse reajuste para o servidor em função de um equilíbrio já constatado nas contas do Estado? Com certeza, nós fizemos o ano de 2011, foi um ano muito difícil do ponto de vista financeiro, nós tivemos que fazer um ajuste fiscal duro, firme, cortar despesas, e certamente a coisa não ficou fácil ainda, não está fácil. Mas já foi possível nós ir resgatando aqueles compromissos firmados pelo senhor governador junto ao funcionalismo público. Então nós queremos de uma forma gradativa ir pagando a data base e além da data base, que é esse aumento linear que atende a todo mundo, de poder dar aumentos, remunerações ancoradas em mérito, na meritocracia, ou seja, em produtividade, em resultado. E nós já estamos fazendo isso com algumas categorias. É lógico que isso não pode ser dado para todo mundo, porque nós queremos certamente remunerar melhor aquelas pessoas que têm tido uma produtividade maior e um resultado maior para a administração pública. Mas não é o caso da data base, porque a data base ele abrange a todos os servidores do Estado. O aumento de 1,68% poderá valer a partir do salário de fevereiro. Se não der tempo, nós estamos pretendendo fazer uma possibilidade de ver se a gente dá conta de fazer uma folha complementar, para que a gente já possa resgatar esse compromisso. Aquilo que não foi pago no mês de antes será retroativo a maio do ano passado. Então, não é só 1,61, 1,68, vezes cerca de 9, 10 meses, que seria até o prazo de fevereiro deste ano. Até 2014, acontecerão mais aumentos salariais para os servidores efetivos, ativos e inativos, levando em consideração a data base e, em média, 1,60% de variação da inflação. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. A Agrodefesa aumenta esforços para vacinar 1,13% do rebanho goiano que ainda não foi imunizado contra a febre aftosa. Este 1,3% do rebanho goiano, que ainda não foi vacinado, corresponde a 201.694 animais. A maior parte está concentrada no entorno do Distrito Federal. São 277 fiscais envolvidos e o arrastão contra a aftosa vai até maio, quando começa a nova etapa.
o alcance da cobertura vacinal de 98,87% é considerada satisfatória, mas a Agrodefesa quer chegar a 100%. A coordenadora do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares, Deise Lúcide, explica por que é tão importante para a Agrodefesa alcançar a meta. Para efetivação, para a gente confirmar a nossa capacidade de atuação em relação à febre aftosa, porque o estado de Goiás hoje ele é considerado livre de febre aftosa com vacinação. E para confirmar a nossa excelência em relação a isso, confirmar de acordo com a sorologia que são feitas pelo Ministério da Agricultura, que os nossos animais realmente não são portadores desse vírus, por isso que a gente faz essas campanhas de maio e de novembro, justamente para que não volte a acontecer a febre aftosa aqui no estado. Os criadores que não vacinam geralmente justificam que não sabiam que era obrigatório notificar as unidades locais sobre a vacinação ou então desconheciam a segunda etapa. A vacinação contra a aftosa é feita em 2 fases. A primeira, em maio, obrigatória para todo o rebanho, e a segunda, em novembro, obrigatória para animais com até 24 meses. Deise Lúcide faz um apelo aos criadores que ainda estão inadimplentes. Solicitar a todos os proprietários de animais, de bovinos e bubalinos em idade vacinal, que por favor entrem em contato com nossas unidades locais da Agrodefesa e que se vacinaram os animais, por favor, ir entregar a declaração ou se não, entrar em contato com os nossos técnicos para a gente fazer a vacinação assistida. O criador inadimplente será notificado e multado em R$ 7,00 por cabeça não vacinada. E é obrigado a comprar as vacinas e, sob a fiscalização dos técnicos da Agrodefesa, vacinar seu rebanho. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Novo sistema de controle de combustível promete economia no abastecimento da frota de automóveis do estado. No encontro foi detalhado as funcionalidades do novo software de gerenciamento e controle de abastecimento de combustível. Inicialmente, serão beneficiados 40 órgãos estaduais. Bruno Fleury, superintendente de suprimentos e logísticas da Segplan, explica que o novo programa dará mais controle sobre a frota goiana. Vai dar para a gente negociar melhor, inclusive, preços de abastecimento de combustível. E nós vamos conseguir identificar, inclusive, possíveis casos que possam existir hoje de desvio no uso da frota ou no uso do abastecimento de veículos, serão evidentemente coibidos a partir do momento em que esse sistema estiver implantado e passa-se a utilizar cartões de combustível de uma forma bastante moderna, eficaz e que vai trazer para o Estado uma garantia, uma segurança e o contribuinte tem a certeza de que o recurso, o dinheiro público está sendo aplicado adequadamente. A frota do estado conta com 8 mil veículos. Por mês são gastos cerca de 60 milhões de reais com combustível. A expectativa é economizar entre 5 e 6 milhões de reais. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Secretaria de Indústria e Comércio aprova 7 novos projetos dos programas Produzir e Fomentar. Em reunião no início da semana dos Conselhos Deliberativos dos Programas Produzir e Fomentar, a Secretaria Estadual de Indústria e Comércio aprovou 7 novos projetos de importação, exportação e industrialização para as regiões Norte, Centro e Sudeste do Estado, além do entorno do Distrito Federal. Os investimentos chegam a 552 milhões e 400 mil reais. Segundo o economista e superintendente dos programas Fomentar e Produzir, a meta do governo é diminuir a diferença econômica entre as regiões do Estado. Atualmente, 65% do PIB goiano se concentram em apenas 10 municípios. Nós estamos procurando desconcentrar a riqueza em Goiás. E hoje, 65% do PIB do estado concentra em 10 municípios. Na reunião do Produzir ficou claro esse trabalho que a gente vem fazendo no sentido de interiorizar os investimentos. Porque esses 552 milhões, eles beneficiaram, além de Anápolis, Hidrolândia, Porangatu, Orizona e Alexânia. Os programas de incentivos do governo, eles não só mantêm o nível de crescimento da indústria no estado, acompanhando inclusive o desempenho nacional e passando, na maioria das vezes, que a gente tem conseguido crescer em termos de PIB, crescer em termos de indústria, sempre acima da média nacional. A gente fechou com um crescimento agora de 6,2%. E esses programas de incentivos têm sido
os pilares fundamentais desse processo. Com a aprovação dos projetos, serão gerados 1.204 empregos diretos em Goiás, em ramos de atividades industriais diversificados, como alimentos e conservas, tecidos em couro, usina de álcool, açúcar de cana, energia elétrica e equipamentos eletrônicos. Os conselhos deliberativos do Produzir e Fomentar devem se reunir novamente em março para discutir outros 7 projetos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o secretário estadual de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, divulga logo mais às 9 horas a balança comercial goiana de janeiro de 2012. 7h50 e a Segplan aponta a alta da inflação em Goiânia no mês de janeiro. Ao pesquisar 215 itens divididos em 9 grupos e priorizando o ganho para famílias com renda de até 5 salários mínimos, a Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento constatou que a inflação no mês de janeiro em Goiânia somou 1,37%, puxada para cima pelo novo valor do salário mínimo, mensalidade escolar, despesas pessoais e alimentos, afirma o gerente de pesquisa da Segplan, Marcelo Eurico de Souza. Para o mês de janeiro, é considerada uma inflação alta, mas levando em consideração todos os produtos que subiram, né, todos os grupos de despesas que tiveram pressão positiva, neste mês ele é tradicionalmente um índice normal para o mês de janeiro. Nós tivemos aí variação alta dentro do grupo da educação, com o reajuste das mensalidades escolares. Tivemos também uma variação alta com o reajuste do empregado doméstico em razão do aumento do salário mínimo, 14,13%. E tivemos também o grupo dos alimentos, que ficou aí em terceiro lugar. Comumente ele sempre está na ponta em primeiro, mas dessa vez ele ficou em terceiro, em razão de chuvas que provocaram reajuste de vários produtos importantes na mesa do consumidor, como legumes, tubérculos, o feijão carioca, que ficou muito caro também nesse mês de janeiro. Então, esses 3 grupos tiveram essa pressão maior e geraram esse índice de 1,37 no mês de janeiro para o consumidor goiano. Essa variação dos alimentos explica o custo mais alto da cesta básica em relação a dezembro? Em dezembro ela custava 211, em janeiro 215? Exatamente. Esses produtos foi que geraram esse diferencial dentro da cesta básica também. Feijão, legumes, algumas frutas, mas tivemos também um contrapeso aí que veio do grupo das carnes, carne de frango, carne bovina, que teve um recuo considerável no mês de janeiro e que deu um certo equilíbrio no bolso do consumidor. Qual que é a tendência agora de fevereiro? Bom, para fevereiro, esses reajustes pontuais e maiores que normalmente ocorrem durante o ano já não devem pressionar mais. A pressão que deve ocorrer dentro do índice de fevereiro com certeza deve vir do grupo dos alimentos, em razão ainda dessa produção que foi prejudicada por causa das chuvas, de excesso de chuvas no mês de dezembro e janeiro, e que, se ocorrer alguma pressão, vem dos grupos dos alimentos. Mas, tradicionalmente, fevereiro é um mês com inflação baixa. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Os goianos vão ter que esperar mais uma semana para atrasar os relógios. O horário de verão, que estava previsto para terminar no dia 19 de fevereiro, foi adiado para o dia 26. Segundo a CELG, a justificativa está no decreto que criou o horário. De acordo com o decreto, quando o encerramento do horário coincide com o domingo de carnaval, o fim do horário de verão será no domingo seguinte. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto que isenta os contribuintes com mais de 65 anos de pagar imposto de renda sobre qualquer rendimento até o limite do teto previdenciário. Hoje esse valor é de R$ 3.916. Atualmente, esses contribuintes já têm um limite maior de isenção para a tributação sobre o valor da aposentadoria. A proposta do senador petista Paulo Paim é estender esse direito a todos os contribuintes com mais de 65 anos e não apenas para os aposentados. O texto ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser encaminhado para análise na Câmara dos Deputados. Comerciantes já podem importar mercadorias pela Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este, no Paraguai, pagando menos impostos. É que entrou em vigor ontem a Lei dos Sacoleiros. A norma garante recolhimento simplificado de tributos e redução da burocracia na alfândega para profissionais autônomos e microempresários habilitados. Agora são 7h54. Crianças e adolescentes também podem ser vítimas de doenças do coração.
Cansaço, dificuldade para realizar atividade física, respiração ofegante são os primeiros sinais de alerta. O cuidado com o coração das crianças deve ocorrer antes mesmo delas nascerem. Neste caso, a mãe tem papel fundamental na prevenção das doenças, conforme explica o cardiopediatra Carlos César Elias de Souza. As cardiopatias congênitas, que as crianças nascem com elas, é um grupo de prevenção um pouco mais difícil, porque só 10% a gente sabe a causa, a gente consegue detectar a causa. Que seria aquela mãe que fuma muito durante a gestação, bebe muito, faz radiografia na gravidez, tem infecções, drogas, medicamentos inadequados, seriam responsáveis por algumas cardiopatias congênitas. Mas a maioria das mães que nascem os filhos portadores de cardiopatia congênita, a gente ainda não conseguiu detectar a causa. Por isso que são cardiopatias de prevenção um pouco mais difícil. A obesidade é o principal fator de risco para as cardiopatias adquiridas ao longo da infância. Segundo o cardiopediatra Carlos César Elias, qualidade de vida é a principal forma de manter a saúde do coração. A obesidade, a alimentação inadequada devem ser evitadas na infância, sedentarismo, porque elas predispõem a doenças em adultos jovens, como pressão alta, colesterol alto, como as próprias doenças coronarianas, que vêm culminar com infarto na idade adulta, elas podem ser prevenidas através de uma qualidade de vida boa na infância. O médico Carlos César Elias de Souza informou ainda que, na maioria dos casos, o tratamento das doenças cardíacas na infância é cirúrgico. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Médico alerta para cuidados com o uso do ar-condicionado. No verão, aumenta o uso do ar-condicionado. Nesta época, o aparelho se torna indispensável para muitas pessoas, seja no trabalho, em casa ou no carro. Mas especialistas alertam que ele pode trazer problemas à saúde. O principal vilão é o ácaro, um tipo de inseto encontrado na poeira. O médico otorrinolaringologista João Ribeiro Moura lembra que o ar-condicionado deve ser limpo com frequência. É muito importante que seja feita a sua limpeza de rotina, porque ele, quando está poluído, sujo, armazena poeira e na poeira armazena micro-organismos como bactérias, fungos e vírus. E esses micro-organismos podem levar a faringites, bronquites, a alergia, pneumonias e uma série de transtornos para a árvore respiratória. Ficar por muitas horas fechado em ambientes com ar-condicionado também pode favorecer o surgimento de doenças como gripes, resfriados e até pneumonia. O médico recomenda o uso de agasalhos em ambientes muito frios. Além disso, deve-se beber bastante líquido para hidratar a garganta e o nariz. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Um novo confronto entre manifestantes e tropas do Exército ocorreu na noite de ontem do lado de fora da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. O Exército reforçou o efetivo no local e aumentou o isolamento da área. Dentro do prédio estão os policiais militares em greve há 10 dias. Ontem não houve negociação entre as associações dos PMs e o governo baiano. O síndico do edifício, que perdeu parte de sua estrutura em um desabamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, afirmou ontem que o prédio passou por reparos de impermeabilização há cerca de um ano. A obra, segundo Lauro Saleira, de 69 anos, fez parte de um cronograma de manutenção periódica. Os resultados foram considerados satisfatórios tanto para ele quanto para os demais condôminos. Foi identificada ontem no Rio de Janeiro a 17ª vítima do desabamento de 3 prédios no dia 25 de janeiro. Segundo a polícia, o corpo de Omar Mussi foi identificado por exame de DNA. 5 pessoas continuam desaparecidas. 7h58. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. O corpo do cantor Vando será enterrado às 11 horas da manhã de hoje. O músico morreu na manhã de ontem em Belo Horizonte aos 66 anos por causa de uma parada cardíaca. Vando estava internado com problemas no coração desde o dia 27 de janeiro. Para homenagear o cantor, fãs levaram calcinhas ao velório que foi aberto ao público. Vando colecionava calcinhas. 7h59, noticiário internacional. A China fixou a data de 16 de março para que os usuários da rede social
Weibo, similar ao Twitter, passem a usar seu verdadeiro nome. Mais que uma formalidade, a medida significa para muitos chineses a perda de uma das poucas liberdades da população do país, onde a censura é uma das mais rígidas do mundo. O pré-candidato Mitt Romney admitiu ontem que seu caminho até receber a indicação republicana à Casa Branca ficou mais difícil depois das surpreendentes vitórias de Rick Santorum em 3 estados americanos. Romney tentou minimizar os resultados de Colorado, Minnesota e Missouri, alegando que sua campanha não investiu tempo e dinheiro suficientes nesses lugares, preferindo guardar seus recursos para outros estados. O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ontem que o país não aceitará qualquer forma de interferência na Síria. Ele também pediu que os países do Ocidente se comportem de forma prudente com o aliado árabe. Mais cedo, Putin pediu ao governo e à oposição na Síria que limitem o uso das armas e se mostrou contra uma intervenção estrangeira no conflito do país. De acordo com a Comissão Geral da Revolução Síria, pelo menos 50 pessoas morreram em bombardeios na cidade de Homs, no centro do país. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Otair José e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. A direção de tele e rádio difusão é de Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.